Senhor presidente, vereador Walter Gomes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Nós estamos na última sessão de março, e o mês de março, todos sabem, no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E essa Câmara, por sugestão da vereadora Gláucia Berenice, fez uma sessão maravilhosa, onde homenageamos diversas mulheres que se destacam na sociedade. A minha fala hoje, vereador Cícero, vem no sentido de que, infelizmente, 2 episódios encerram o mês de março, não episódios que nós poderíamos vangloriar como sendo 2 episódios que dão um fecho de ouro na comemoração do mês de março, onde se comemora o Dia da Mulher. O primeiro episódio diz respeito a uma propaganda que o metrô de São Paulo está fazendo na Rádio Transamérica. Só para contextualizar, há uma discussão em São Paulo sobre a necessidade ou não de fazer como outros estados, você ter vagões de metrô e trem para mulheres. Porque o que acontece? Na hora de pico, naquela lotação, infelizmente, maus cidadãos, homens, se aproveitam daquela lotação e passam a assediar mulheres dentro dos vagões. Então, neste contexto, o governo do estado contrata uma empresa de publicidade e produz a seguinte pérola de propaganda nos ônibus. Um personagem chamado Galvão fala o seguinte: nos horários de pico é normal o trem e metrô ficar lotado. É assim nas grandes metrópoles espalhadas pelo mundo. Para falar a verdade, eu até gosto do trem lotado, porque é bom para chavecar a mulherada, né, mano? Foi assim que eu conheci a Giz Creuza. Muito já foi feito, e o governo sabe que ainda tem muito mais para fazer. Vejam, senhores, que absurdo que nós chegamos nesse país. O governo do estado patrocina uma propaganda, um cidadão, fala que é bom o metrô lotado, porque lá ele pode chavecar as mulheres, num contexto onde está se discutindo os assédios sexuais às mulheres dentro das lotações dos ônibus. Propaganda paga com dinheiro público, governo do estado de São Paulo no metrô, na Rádio Transamérica. É possível, em pleno século XXI, a gente conviver com uma coisa dessa? Mas para por aí? Não, vocês querem coisa pior? Então vamos lá, coisa pior. Segundo episódio. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça de um juiz chamado Elmar Trotti Júnior. Não é Trotti o que ele fez aqui na mão, o nome dele é Trotti. Da Justiça do Trabalho da 2ª Região da cidade de Guarulhos. É uma ação trabalhista, o juiz fala assim, ó. A segunda reclamada arguiu diversas preliminares, gastando um total de 15 laudas apenas nessas preliminares. Palavra do juiz, sentença dele. Com tantas preliminares, a ré deve ser o sonho de toda mulher. Vou ler de novo, hein? Com tantas preliminares. O juiz escreveu isso na sentença dele. Juiz Dr. Elmar Trotti Júnior, da Justiça do Trabalho, 2ª Região da cidade de Guarulhos. A ré arguiu diversas preliminares, gastando um total de 15 laudas apenas nessas preliminares. Com tantas preliminares, a ré deve ser o sonho de toda mulher. Onde nós estamos vivendo, gente? Que mundo que nós estamos vivendo? Vereadora Gláucia Berenice. Que desrespeito é esse? Que atitude machista de 2 autoridades públicas? Primeiro, de um governo que patrocina... Aí está dizendo que o governo não autorizou, mas contrata uma empresa de propaganda para fazer essas... Para não falar o português claro aqui, para não fazer essas M. Aí vai dizendo agora que não tem responsabilidade. Aí um juiz federal da Justiça do Trabalho, numa sentença, que é um documento público, me faz uma dessa.
É por essas e outras, o IPEA publicou uma pesquisa essa semana, que a população acha que mulher que usa roupa curta tem razão de sofrer assédio, de sofrer abuso. Uma pesquisa que aponta 40 e poucos % da população que acham que é assim mesmo, que funciona assim mesmo. Adalberto, apenas uma parte, lembrando, ilustrando o discurso de Vossa Excelência, de uma decisão da capital, que se referia a um jogador de futebol, no caso o Richarlison, em que o juiz, de forma totalmente equivocada, desrespeitosa, disse que se o jogador era homossexual, que criasse então uma liga para jogadores homossexuais, que saísse do futebol de macho, ainda incentivando, infelizmente, o ataque, a violência, sendo que todos somos seres humanos, né? Independente de qualquer situação ou da condição que a pessoa também tenha para a sua vida. Lembrando também dessa decisão esdrúxula que foi anulada pelo Tribunal de Justiça. Que os superiores tomem providência. Não é possível a gente permitir uma coisa dessa, né? Não é possível a gente permitir uma situação humilhante para a mulher sendo insultada dessa maneira, com duas, vamos dizer assim, com duas manifestações públicas de órgãos oficiais. A primeira do governo do estado do metrô, que diz que põe um picareta qualquer lá para fazer propaganda, e diz que é bom, que metrô lotado em qualquer lugar do mundo acontece. E que ele até gosta porque ele pode ficar chavecando as mulheres. E o juiz da Justiça do Trabalho para concluir, comete uma sandice dessa. Então fica aqui o meu repúdio. Já estou tomando providência no sentido de notificar os órgãos superiores para que coíba esse tipo de coisa. Então, infelizmente, a gente termina o mês de março, presidente. Nós fizemos uma sessão maravilhosa aqui, homenageando as mulheres, de forma respeitosa e tal. Fica esse mau exemplo dessas duas pessoas públicas, tá certo? O metrô na figura do seu presidente e o juiz. Volta a falar o nome do cidadão de novo. Elmar Trotti Júnior.